pessoal, Laura Pergolisi. Eu achei que fosse uma banda LP. Eu não sei se vocês já ouviram a música Lost on You. Eu acredito que seja um carro-chefe dela. E eu pensei que LP fosse banda, mas na verdade são apenas as duas letras iniciais do nome dela. Eu anteriormente já havia ouvido essa música, só que eu nunca parei muito para reparar e não tinha ouvido ainda sendo performada ao vivo pela mesma. E foi uma experiência muito boa, porque de fato essa cantora se sobressai aí no estilo pop, dentre outros nomes, porque eu reparo que, por mais que ela use dos recursos da voz, o que destaca-se é que ela tem um domínio, e como vocês sabem, o domínio é o que faz a diferença para o cantor. Então, eu acabei vindo aqui pro Google inicialmente, eu sempre começo assim, para dar uma lida aqui a respeito, algumas coisas. Eu até tentei enquadrar aqui a webcam e vou botar mais perto, para que vocês possam me ouvir direito. Então, aí eu comecei a ler aqui algumas coisas. Primeiro eu quis ver aqui as notas, eu me certifiquei com o uso aqui dos metrônomos para ver as notas que foram alcançadas ali, porque de fato vocês vão ver, é uma coisa maravilhosa, fantástica os agudos. Então vamos lá aqui. Eu espero que vocês estejam vendo o que eu estou lendo ali. Eu não sei se ele está mostrando aqui, mas vocês podem pesquisar também no Google que vocês vão achar. Ali está. Vamos ler aqui com cuidado. Nós vamos também fazer uma rápida interpretação a respeito das coisas que estão escritas aqui, porque eu acho que está muito confuso isso aqui, tá bom? Mas vamos ler juntos aqui. Em Lost on You ao vivo, Laura Pergolisi atinge notas agudas que variam do Dó 5, Si5, mas na verdade para nós é um Dó 4 da convenção brasileira, a um Sol 5, D5, que na verdade para nós seria um Sol na oitava 4 na nossa numeração brasileira, ok? Ela alcança essa extensão utilizando notas de cabeça potentes e técnicas de whistle, registro de apito. Aqui já começa as contradições e as confusões, pessoal. Por quê? Porque nós sabemos que o whistle ele não é técnica do apito, ele é conhecido como registro de assovio. É o assovio vocal, o qual as pregas são capazes de fazer, que produz aquele som que é semelhante a um assovio feito pelos lábios, então recebeu esse título de ser assovio vocal, o registro do assovio. Por que eu digo que não é um registro de apito? Porque registro de apito já tem um registro com esse nome, que é o tal do registro do floreio, flageolé, flageole, flarolé, ou o registro da flauta, voz de flauta, enfim. Esse do flageolé tem 500 nomes. Mas o whistle, na verdade, ele tem apenas o nome de whistle register e registro de assovio. Agora, registro do apito, ele já é mais para o próprio flageolé. Tá entendendo? Então aí, por exemplo, você chega aqui e lê de cara assim, você já fica meio confuso, porque nós aprendemos que o whistle é o assovio vocal, mas registro de apito não se deve ser chamado para o whistle, porque o whistle e o flageolé são registros distintos. Eles não são a mesma coisa, uma vez que o whistle, tal como o falsete, ele não é conexo à nossa voz natural, aos registros modais que se dizem, tal como a mista, por um exemplo. A mista, ela na verdade ela é um registro conexo, ela é um registro modal, ela é conexa à nossa voz natural, porque ela nada mais é do que você misturar comportamentos vocais ou misturar comportamentos de pregas, misturado com o comportamento de uma musculatura para com a outra musculatura, então elas fazem um atrito misturado e esse atrito misturado gera o som da voz mista. Agora, você dizer que o whistle é o apito, aí já fica meio confuso. Você imagina que você chega aqui e você não tem absolutamente nenhum conhecimento a respeito da diferença de um registro para o outro, então você vai levar para o resto da sua vida que o registro de apito é o whistle. Só que na verdade o registro de apito é o flarolé e não o apito, o whistle. O whistle é o registro de assovio propriamente dito. Então,
aí já começa uma confusão, mas eu estou aqui tentando explicar para vocês a diferença de um e do outro. Agora, na questão das notas, pessoal. Bom, geralmente o Whistle Register é lá no Dó 5 inicialmente. Só que, por que eu digo geralmente? Não dá para nós generalizarmos. Porque não é apenas um tipo de pessoa específica que vai fazer whistle, por exemplo. Qualquer um pode fazer. Mas a nota aguda do whistle, por um exemplo, ela vai ser baseada na tua tessitura. Aí entra em questão a tessitura, porque, por exemplo, eu como tenor, se eu soubesse fazer, eu não sei fazer, tá? Eu não tenho esse registro no meu arsenal, vamos dizer. Eu não tenho whistle register. Não sei, não possuo a técnica. Mas se eu tivesse, devido a eu ser tenor, ele seria provavelmente a partir do Dó 5, ou posterior ainda, porque vejam vocês que o meu treinamento já pega o Dó 5 de falsete. E pega a oitava 4 inteira ali misturando de cabeça com falsete e de cabeça e peito. Ok, até aí tudo bem. Agora, por exemplo, se fosse uma contralto, é possível uma contralto fazer whistle? É possível? Não é possível, embora as pregas dela sejam um pouco diferenciadas aí, mas é capaz dela fazer sim. Agora, qual vai ser a nota aguda do whistle da contralto? Inicialmente eu diria pra vocês assim, ó, não manjo da técnica, mas eu manjo da textura. Então, assim, provavelmente um whistle register feito por uma contralto seria ali pelo um Fá sustenido da oitava 4 ou Fá sharp 5 na numeração americana. E aí, conforme ela fosse adentrando, esse whistle poderia ficar ainda mais agudo, talvez até chegando na oitava 5. Agora veja a diferença de que Celine Dion fizesse um whistle, por um exemplo, ou não precisa nem ser Celine Dion, ela também não faz whistle, mas a própria Mariah Carey. Os whistles da Mariah começam ali geralmente na oitava 5, ou então Si 4, Lá e Sol. Acredito eu, tá? Eu não sou um grande conhecedor de Mariah, mas eu acredito que os whistles de Mariah começam por aí, a partir do Lá e do Si 4, e então o Dó 5. Eu acredito que ela não tenha Dó 5 de voz de cabeça. Pelo menos eu acredito que não, tá? Mais uma vez eu digo, eu não sou um grande conhecedor. Então, eu estou explicando isso para vocês entenderem aí que o whistle register, embora ele seja o registro mais agudo da voz, ele nem sempre vai ser aquele agudo extremo. Depende do caso, porque depende da tessitura e da classificação vocal de cada um. Nós vamos continuar lendo sobre a Laura. Então, ela alcança essas notas utilizando aí a voz de cabeça potente, não sei o que, registro do apito ali, já disseminamos a respeito, principalmente nos refrões e nas tradicionais finais da capela da canção. Alcance vocal em destaque. Nas apresentações, as notas agudas e marcantes que LP explora incluem o Dó 4 de peito, o Dó 4 entre o Ré 4. Eu tô dizendo 4, vocês estão lendo 5 ali, porque vocês estão lendo, ele está explicando sobre a numeração americana, mas eu tô traduzindo aqui para nossa convenção brasileira, tá? Frequentes durante o refrão, especialmente nas palavras como you e luz, nós vamos ver na nossa análise que nós vamos fazer, nós vamos colocar ela cantando aqui ao vivo, e projetadas com uma forte ressonância de cabeça. Tá, nós vamos ver isso aí lá no ao vivo, tá? E5, que é o Mi 4, e o Fá 4, usados nos momentos de climax, onde a cantora abre a voz e adiciona forte intensidade e vibrato, no vibrato. O Sol 4, eu não sei aqui se ainda está aparecendo, deixa eu ver se está aparecendo ali. Eu vou baixar aqui um pouquinho mais para que vocês possam ler onde eu estou lendo. Aqui, acredito que esteja aparecendo. Talvez a minha webcam está na frente, mas eu estou lendo, tá? O grande diferencial de LP ao vivo é a transição fluida entre a voz de peito e seu poderoso registro de cabeça e falsete. Pausa aqui. Ele falou ali atrás sobre o registro de apito, mas aí agora ele está falando sobre o registro de cabeça e falsete. Então vejam vocês que essa explicação aqui, ela já está meio bamba, né? Não dá pra gente entender muito bem. Ele falou de falsete, ele falou de cabeça, ele falou da transição de peito para cabeça, só que ele também falou da voz de apito antes, só que não é apito, na verdade é whistle register. Que mais? Em vez de apenas usar o registro de apito, ela articula palavras e lamentos agudos nestas notas mais altas. De fato, nós vamos ver isso aí na apresentação, ela faz mesmo, o que exige um controle de fôlego e suporte diafragmático impressionante. Beleza, aí tudo bem, era até aqui que eu queria ler. Então, pessoal, vejam que está bem confusa essa explicação aqui. Nada mais como nós realmente vermos na prática aqui e escutarmos ela cantando ao vivo. Mas eu digo para vocês, guardem esse nome,
E eu vi um monte de vídeos de análises e reações recentes de semanas aí sobre a Laura Pergolisi, difícil de gravar esse nome. E acho que ela está voltando. Por que eu digo que acho que está voltando? Ela não sumiu nem nada, mas é que às vezes a mídia acaba apagando, excluindo esses bons cantores para focar em cantores que não cantam nada, né? Vocês sabem que a música hoje em dia tá uma coisa triste, os cantores na verdade estão uma coisa triste, os do pop principalmente. Os brasileiros eu nem falo, né? Mas então Laura Pergolisi pelo menos está tendo muita evidência midiática nesses últimos dias. Eu acho interessante nós também falarmos a respeito, porque é uma cantora de fato que se sobressai. Vamos lá, então lembrando de tudo que a gente leu ali atrás, vamos agora analisar aqui ao vivo e a cores. Essa live foi feita 5 anos atrás. Deixa eu acelerar aqui pra frente para quando eles começam a música. Começar, né? Muito alto aqui pra mim. Aí, melhorou. Esses fones aqui são muito altos. É uma live stream feita há 5 anos atrás, então provavelmente estava em pandemia. Então eles estão ali no estúdio deles, ali um palco incrementado, é uma live stream. Mas é ao vivo, tá? Nós vamos ver que é ao vivo porque em vários momentos as modulações feitas por ela, as ornamentações feitas por ela e as apogiaturas melismáticas também, tudo remete ali à respiração, é tudo ao vivo aqui, tá? No pelo mesmo. Vai começar a música. Assim, há muito tempo atrás eu escutava essa música. Quando eu estava em ônibus, por exemplo. Ela está fazendo um assovio. Esse é um assovio assoviado mesmo, com os lábios. Esses assovios assoviados são agudíssimos, olha. Começou a cantar. Aí ela tá na voz de peito, de fato. Uma boa colocação nasal, empurrado pra frente. Easy girl, boa colocação. Podemos ver que ela agora passa uma intenção de voz mista já, não é? Uma pausa breve aqui. Vocês vejam que ali naquela explicação que nós lemos, aquele resumo, na verdade é um resumo, não é uma explicação, né? Vejam vocês que ali nem falou sobre voz mista. Só que ela faz voz mista também. Eu vou mostrar os trechos ali, inclusive nós vamos ver. De fato vai ter passagem de voz mista também. Então, olha tudo que vai ter aqui. Passagem de peito, voz de cabeça, voz mista, falsete, falsete, não sei se nós podemos dizer, vamos ver o que vai ser. E o tal do registro de apito, que eu diria ali pra mim que é o falsete misturado com o flageolê, aquilo ali, tá? Eu não sei se ela tem consciência, eu não sei se ela estudou pra isso, como eu disse, eu não conheço a fundo, mas de fato aquilo ali mais parece um floreio com falsete, aquela coisa que o Dimash faz, por exemplo. O Dimash pega o floreio, que seria, como na verdade ele pega o falsete, a própria voz de cabeça dele, que é o falsete, o recurso da voz de cabeça, e ele põe um corpo abaixo e torna isso uma coisa encorpada de fato, que é o que ele faz com o floreio. O floreio vem como se fosse uma textura encorpada para o registro de falsete, que é fosco e oco, tá? Vamos continuar. E acredito que seja a mesma coisa aqui que Laura faz. Laura Pergolisi. Eu vou memorizar esse nome. Vejam que é ao vivo, ó. Vejam que é ao vivo, porque esses ataques dela eles ficaram bem distorcidos, contorcidos, não foi bem. Acredito que não foi bem como ela gostaria que. This is over. Ele ficou um pouquinho para trás, mas volta para frente, para trás, mas volta para frente. Então isso demonstra que está ao vivo mesmo, é o que a gente gosta de ver, né? Coisa ao vivo. A bateria é muito bem marcada. A instrumentação toda, o arranjo, está muito bom. Ela fez de voz mista ali. E aí, o que vocês dizem? Isso é voz de cabeça, isso é peito ou isso é misto?
Nesses ou, eu diria que isso é uma voz misturada, tá? Nada mais é do que o comportamento misturado da musculatura com as pregas, produzindo aí a sonoridade de reverberação, é claro, de cabeça, mas com aquele empurrão que o peito dá à coluna de ar por sobre o diafragma e produzindo esse som da voz mista, que ficaria um estou aqui apenas exemplificando para vocês, não estou fazendo a nota exata. E eu fiz aqui, na verdade, mais uma coisa. Na verdade, saiu, sabe o que? Parecendo belting, essa coisa que eu fiz aqui. Porque o misto, na verdade, ele usa mais nariz, né? Aí, agora sim é mais misto. Então, pra mim, ali assemelhou mais que ela estivesse fazendo misturando. Voz, mix voice, então. E aí, quando ela faz o Lost on You, ela tira da mistura. E ela faz em voz de peito, essa parte exclamada do Lost on You. Oh, e quando ela liga de novo, oh, então ela volta a misturar. Então ela mistura, vai pro peito. Mistura, vai pro peito. Vamos lá. Deixa o controle de ar que ela tem que ter para poder transitar por entre os registros. É algo que o Mesh também faz, né? Todo bom cantor tem que ter essa variabilidade na voz. É ao vivo, tá vendo? E outra coisa também, eu pausei. Vocês vejam que ela faz Babies, I lost on you. Oh. Na versão gravada ela não faz Whoa. Na versão gravada ela faz Babies, I lost on you. Whoa. Tell me is I lost on you. Whoa. Just when you could help me lose. Oh. Então já tem uma diferença aí de apogiatura com melisma que ela faz um oh, e na verdade eu digo pra vocês é por causa que a música é muito aguda e se ela fizesse o tempo inteiro o ataque de nota segurado, isso demanda muita pressão de ar, né? Então, como ela sabe que vai vir coisa mais aguda ainda pela frente, de fato a música em si ela é longa também, então ela fazendo um oh, ela picoteia esse ar e picoteia o canto. Isso faz com que ela poupe ar. Isso é uma inteligência de canto, porque você troca uma coisa que seria mais cansativa sabendo do tempo inteiro que você vai ter que cantar, que ainda tem ali mais 3 minutos ou 2 minutos e pouco, enfim. Ela então está, digamos assim, entre aspas, poupando a voz. Na verdade, não é poupando a voz, é poupando o ar, né? E se acabar o ar, a pessoa não canta mais. Vai ter que parar para respirar, vai ter que parar para tomar ar, tomar água. E isso não é o que dá para você fazer numa apresentação ao vivo. Então, o que ela está fazendo? Está poupando sua pressão de ar, produzindo o mínimo possível de saída, mas ao mesmo tempo usando o mínimo possível da capacidade. Isso é inteligência de canto sendo demonstrada aqui. Vocês não saberiam disso se tivessem ouvido pela primeira vez, iam achar que a versão é assim mesmo, mas não. Aqui já vemos as nuances dentre versão gravada e versão 100% ao vivo. Prossigamos. Ela faz o tal do yodeling. Os ataques de notas são muito precisos. É muito bom. E esse vibrar, eu sei que eu tô pausando demais, pessoal, mas é que eu tenho que pausar bastante também por causa dos copyrights. O vibrato dela, ela não faz muito, mas o vibrato é muito bonito, é aquele vibrato de 3 tempos. É aquele vibrato mais rápido. Eu quase chego nesse vibrato quando eu estou cantando a sério. Só que o meu ainda eu acho que é de dois tempos. O dela é aquele vibrato de 3 tempos. O
meu é de 2. O meu é um pouquinho menos rápido, um pouquinho menos corrido, digamos assim, do que o dela. O dela é mais corrido ainda, então eu acho muito bonito. Ela não usa muito, que é para que seja aquela cerejinha, sabe? Em determinados momentos ela usa ali para dar um efeitozinho, até porque o vibrato em si, uma coisa também, falando para vocês de conhecimento de canto, porque eu canto há anos e estudo há anos, é cansativo fazer demais vibrato também. Pessoal, não façam vibrato demais nas músicas. Ainda mais se você canta de 1 a 2 horas, por exemplo, por dia. Fazer vibrato demais é cansativo também. Mais uma vez eu digo, poupar a coluna de ar, poupar o uso do teu ar a partir da diminuição de uso de vibrato também vai ajudar, ok? Quanto menos vibrato, mais coluna de ar restante para você poder fazer aí as tuas outras músicas, né? Você não vai cantar só uma, você não vai cantar só 2, 3, 4, você vai cantar aí umas 10, 15 músicas, 20 em 1 ou 2 horas. Então, não abuse tanto do vibrato assim, da mesma forma que você abusar de notas mais longas. Você pode ir substituindo por os melismas, como ela foi fazendo ali, tá? Essas são dicas que eu estou dando também. Mas falando sobre aquele vibrato ali dela, é muito bonito e muito característico. E raro também. Não se vê muitos vibratos mais corridos. E bem executados, assim, porque os vibratos corridos que a gente vê por aí, na verdade, são cantores com uma má coluna de ar, que não sabem dominar direito, e aí sai aquele trêmulo da voz que não chega nem a ser um vibrato. Às vezes é, só que um vibrato mal trabalhado e mal lapidado, né? Mas aqui não é o caso dela, é um vibrato natural, corrido, de 3 tempos. Maravilhoso. Eu vou voltar ali rapidinho no trecho, para que vocês possam ouvir o trecho que sai o vibrato. Eu vou falar. Opa, eu pensei. Agora. Esse é o Sol 4, pessoal. Sol da oitava 4. E isso, o que nós diríamos que isso nos parece? Falsete? É que o falsete ele é mais airado e ele não tem ele não preenche todo esse espaço em corpo, em voz encorpada, porque percebam vocês que é semelhante ao que os cantores de rock faziam nos anos 90 e continuaram fazendo depois nos anos 2000, que eles pegaram aqueles falsetes, por exemplo, que qualquer pessoa já tem, basta estudar para poder fazer, e eles adicionaram corpo, então eles precisavam do agudo, mas eles não queriam fazer aquela coisa, porque isso aqui acaba parecendo que você está impostando uma voz lírica, uma voz de ópera. Não é essa pegada do rock, por exemplo. No rock você precisa ter a intenção, claro que depois veio a voz mista, mas aí com o falsete ele vai fazer, e aqui eu estou começando a fazer uma coisa semelhante da voz de floreio, que na verdade você pega o teu falsete, mas você é como se viesse uma junção. Eu não sei explicar, pessoal. Anatomicamente eu consigo explicar. Agora, a sensação que você tem ao ouvir esse som é que você pega e você coloca digamos que você está pisando com o pé descalço no chão. Esse é o falsete. Agora, quando você põe o floreio, é como se você pusesse o chinelo. Você não mais está pisando no chão com o pé descalço. Você põe o chinelo. Ó. Não mudei a nota. É como se você pega e coloca um encaixe por baixo. Então fica como se fosse uma engrenagem perfeita, combinada, sabe? É um encaixe, é um ajuste. E aí, se nós vamos falar de músculos, musculatura interna, nada mais é do que o comportamento das pregas, mais uma vez, com a musculatura tal, aqui de cima da rinofaringe, ela se contrai, e as pregas, elas se abrem em V. Não, é um V fechado. Elas fazem um V por dentro e deixam um espacinho mínimo para que possa sair esse som apitadinho, de semelhante ao do assovio também, mas não é do assovio. O do assovio é o apito ou do whistle. Então, porque esse é o do falsete. Só que o do falsete, ele na verdade elas se fecham em cima e fica um espacinho lá na pontinha atrás por onde o som vai sair.
Ele sai por trás e vibra em cima. Sai por trás e vibra em cima. Por isso que o falsete é tão difícil de fazer. Agora, usando com o floreio, você faz um movimento de contração junto com a rinofaringe também. Então são duas partes trabalhando juntas para poder produzir isso. Então por isso que é mais difícil ainda. Uma vez que é dominado, torna-se fácil. Mas não é fácil de dominar. Ela usa de staccato depois e mais uma vez o sol 4. Uma coisa fantástica. Eu acredito que já haviam sido feitas mais músicas antes dessa. Então já posso ver que ela tá um pouco mais cansada. Não sei quantas músicas foram. Mas 100% ao vivo, pessoal. Na era do playback e das inteligências artificiais, merece muito crédito. E a banda está... A banda tá assim, ó. A música numa tonalidade condensada. Essa música tem Mi menor, maior. E eles fazem aquela modulação ali em a capela para ela poder fazer aquele sol 4. É, ficou cansada, né? Não tem como. Não tem como não ficar cansada entregando tudo isso. Então, que coisa fantástica, pessoal. Que coisa fantástica. Eu, assim... Eu já conhecia essa música já, mas como eu falei pra vocês, eu parei de ouvir por um tempo. Estou voltando a escutar agora. Deixa eu aumentar aqui a webcam novamente. Então, vocês vejam que aquela explicação ali do Google, ela ficou meio... Ela ficou meio perdida, né? Ela não tá bem aqui, por causa que o que nós vimos ali então foi, de fato, ela canta as partes iniciais em cabeça e peito, adentra os refrões misturando e então fazendo passagens no peito, misturando e então fazendo passagens no peito. E naquela parte do climax, no climax que eles fizeram a capela, na verdade eles silenciam o instrumental e ela faz aquele sol 4 maravilhoso de voz de cabeça, usando da técnica de floreio. Eu digo pra vocês que isso ali não é o whistle register. Se ela chegasse a fazer o whistle register, acredito que seria ainda mais agudo. Eu acredito que ela seja uma soprano. Cantando desse jeito aqui, acredito que ela seja uma soprano ou é uma mezzo. Tá? Das duas, uma. Ainda acredito que esses agudos vêm mais ainda. Tá? Ainda poderia vir aí o Lá e o Si. E talvez até o Dó. Só que não sei como que ela faria o Dó. O Dó 5 é sempre uma nota meio... É sempre um... Esses Dós, tanto o 3, quanto o 4, quanto o 5, eles são sempre demarcadores de dificuldade. Seja pro baixo, seja pro barítono, seja para contralto e para mezzo, eles são sempre demarcadores de dificuldade. O Dó 3, o 4 e o 5, anotem isso aí, tá? Então tá aí, pessoal, uma análise breve, uma discussão aqui sobre LP, essa cantora, que eu achei que fosse uma banda. Eu inocentemente, achei que fosse banda LP, mas não é. São as duas iniciais da cantora. E é uma coisa fantástica, então... Aqui, apenas corrigindo essa explicação que está meio fajuta, ela canta então de peito, cabeça no começo, faz misturas nos refrões, volta pro peito, volta a misturar, volta pro peito, vai para a cabeça, faz uma capela cantando em voz de cabeça, você sente o nariz dela respondendo, os mistos dela também você sente a presença nasal, então aquilo lá não é belt, embora os ataques de nota que ela faz se assemelhem um pouco ao belting devido a ressonância em si, só que não, é nasal, então é voz mista. E ali naquele trecho do a capella, no climax ela fez o seu sol 4 ou D5 da numeração americana em voz de floreio com falsete e voz de cabeça. Ok? Uma coisa fantástica e sugiro que vocês também apreciem dessa cantora aí.